Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículos de 35 a 41. Naquele mesmo dia, já sobre a tarde, disse-lhes: passemos a outra banda. Deixando a multidão, o levaram, assim como estava na barca. Outras embarcações o seguiram. Então levantou-se uma grande tormenta de vento, e as ondas lançavam-se sobre a barca, de sorte que a barca se enchia de água. Jesus estava dormindo na popa, sobre um travesseiro. Acordaram-no e disseram-lhe: Mestre, não se te dá que pereçamos? Ele levantou-se, ameaçou o vento e disse para o mar: Cala-te, emudece. O vento amainou e seguiu-se uma grande bonança. Depois disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Ficaram cheios de grande temor e diziam uns para os outros: Quem será este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Palavra da salvação. Comentário Marcos 4, de 35 a 41. São Beda, ou a barca em que subiu se compreende como a árvore da paixão, pela qual os fiéis chegam à segurança da praia tranquila. As outras embarcações que, como se diz, estavam com o Senhor, significam aqueles que estão imbuídos da fé na cruz do Senhor, mas não são agitadas pelo turbilhão das tribulações, ou os que, após as tempestades das tentações, gozam da serenidade e da paz. Enquanto os discípulos navegam, Cristo adormece, pois, enquanto os fiéis meditam no repouso do reino futuro, chega o tempo da paixão do Senhor. Por essa razão, narra-se que isto ocorreu à tarde, para que não apenas o sono do Senhor, mas também a hora em que cessa a luz, signifique o pôr do verdadeiro sol. Subindo ele na popa da cruz, levantam-se as ondas dos perseguidores que blasfemam, suscitadas por tempestades demoníacas, com as quais sua paciência não se perturba. Mas a fraqueza dos discípulos é violentamente sacudida. Os discípulos acordam o Senhor, pois aqueles que tinham visto sua morte desejavam com as maiores súplicas a ressurreição. Levantando-se, ameaçou ele o vento, pois, uma vez divulgada a ressurreição, deitou por terra a soberba do diabo. Ordenou que o mar se calasse, pois, ressuscitando, destruiu a raiva dos judeus. Já os discípulos são repreendidos, pois, após a ressurreição, censurou a incredulidade deles. E também nós, quando, marcados com o sinal da cruz do Senhor, decidimos abandonar este mundo, subimos na barca com Jesus e esforçamo-nos por atravessar o mar. Mas, enquanto navegamos, ele adormece entre os rugidos do mar. Quando, em meio à prática de nossas virtudes, ou entre os espíritos imundos, os homens perversos, ou entre os assaltos de nossos próprios pensamentos, a chama do amor arrefece. Mas, entre tempestades desse tipo, acordemo-lo imediatamente, e logo ele fará cessar a tempestade, derramará a tranquilidade e concederá o porto da salvação. Comentário Marcos 4, de 35 a 41. Pseudo Jerônimo. Em sentido místico, a popa é o início da igreja, na qual o Senhor dorme corporalmente,
pois nunca dorme aquele que guarda Israel. Salmo 120. Pois a popa, sob a pele de animais mortos, contém os vivos, retém as ondas e se consolida pela madeira, isto é, pela cruz e morte do Senhor, a igreja é salva. O travesseiro é o corpo do Senhor, sobre o qual a divindade está inclinada como uma cabeça. Já o vento e o mar são os demônios os perseguidores, aos quais ele diz: cala-te, quando faz cessar, como quer, os éditos dos reis iníquos. A grande bonança é a paz da igreja depois da tribulação, ou a vida contemplativa depois da ativa. Comentário Marcos 4, de 35 a 41. Teofilacto de Ócrida. Deixou, pois, que caíssem no temor do perigo, para que aqueles que viam outros tendo sido beneficiados por ele conhecessem seu poder neles mesmos. Dormia, no entanto, num travesseiro do navio, isto é, de madeira. Mas, erguendo-se ele, primeiro ameaçou o vento, que causava tempestade e as ondas do mar. E isto é o que acrescenta: ele levantou-se, ameaçou o vento. Em seguida, deu ordem ao mar. Por isso se segue, e disse para o mar: cala-te, emudece. Ele também ameaçou os discípulos, como quem não tem fé. Segue-se depois. Depois disse-lhes: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Com efeito, se tivessem fé, teriam crido que, mesmo dormindo, poderia ele conservá-los incólumes. Segue-se, ficaram cheios de grande temor e diziam uns para os outros: quem será este que até o vento e o mar lhe obedecem? E, com efeito, tinham dúvidas em relação a ele, pois enquanto com uma ordem aplacou o mar, não com um bastão, como Moisés, não com preces, como Eliseu fizera com o Jordão, nem com a arca, como Josué na Vé, consoante a isso, parecia-lhes verdadeiro Deus, mas, uma vez que dormia, parecia-lhes homem.